Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje tem um título provocativo: O jornalismo acabou, mas não é o fim. Bom, estamos seguindo com nossa série Repensar o Jornalismo e esse é o vídeo número 6. Vejam bem, de maneira geral, a discussão sobre a crise no jornalismo ainda é tímida e essa timidez pode ter várias explicações, a começar pelo não reconhecimento da própria crise ou por tratá-la de modo pontual, como se fosse uma fase. Penso também que há o medo de encarar o fechamento de um longo ciclo no jornalismo que parecia, vamos dizer, seguro, que não teria fim, mas que esse fim chegou. O fato é que aquele jornalismo que muitos de nós conheceu, que vinha lá do século XX, com traços ainda do século XIX, acabou. Veja bem, não há aqui nenhum tipo de saudosismo, de modo algum, porque tudo tem seu tempo e seu espaço. O fato é que as mudanças chegaram e grande parte dessas mudanças para o jornalismo levou outro jornalismo lá para o passado. Claro que alguns até reconhecem a crise, mas eu acho que ficam ali na borda, nas superfícies da crise. Falam apenas da falência do modelo de negócios, e aí culpam a internet, as redes sociais, a economia. Ou seja, na minha opinião, olham para questões eh, que não são problemas, né? Mas isso é próprio das crises. Não há dúvida do fim do modelo de negócios, né? Mas essa crise, ao meu julgar, é muito mais profunda. Vai além das empresas, dos negócios, das práticas jornalísticas, dos produtos jornalísticos. E isso, ao meu julgar, não é novidade. O que se presencia hoje nessa crise é resultado anunciado de um processo histórico que, vamos dizer, é incontornável. Independente das novas tecnologias, da internet, e que mexeram sim com as lógicas das empresas e com jornalistas, o espaço da experiência jornalística sempre foi um objeto de transformações permanentes. As crises, vamos dizer, são da própria identidade do jornalismo. E por que isso? Porque o jornalismo mexe diretamente com a informação. Informação que é conhecer, que é estabelecer relações sociais, a vivência na sociedade. Não há relação sem tensão, muito menos quando elas mexem com a informação em partilha. Olha, e partilha aí vem lá da etimologia da palavra comunicação. Além disso, a informação tem por base uma obrigatória, vamos dizer, polifonia verbo-visual. Sua existência nas relações produz infinitas interpretações. Por isso, as experiências relacionais, e entre elas o jornalismo, constituem ambientes profundamente instáveis, abertos, incontidos. Lembram? Eu já falei aqui, o jornalismo é uma tentativa. Por isso, eu tenho defendido que as informações, os textos, as imagens, as notícias são como elementos vivos. O professor Luiz Gonzaga da Mota diz exatamente isso. A notícia como um estado sempre nascente, despregadas de donos e de livre interpretação, por mais coação que estejam submetidas. Nesse sentido, as organizações jornalísticas sempre foram um lugar para uma mediação, vamos dizer, enquadrada do mundo. Boa parte, inclusive, com o objetivo de controlar e domesticar algo que é agudamente disforme e inconsistente, que não tem uma gênese certa,
que percorre caminhos completamente incertos e que não tem um fim, vamos dizer, dado e sabido. O que eu estou a dizer é que o fim da ideia de jornalismo não é apenas dos veículos de imprensa e de jornalistas. Eles não detêm mais as informações, né? As notícias que surgem neles, que somente eles detêm as notícias, essa ideia acabou. Não é? Essa ideia, inclusive, perdurou por muitos séculos e, de certa maneira, até funcionou, mas ela, de fato, chegou ao fim. Com a complexidade crescente das sociedades, com as chamadas bolhas virtuais, esse processo foi se aprofundando, né? As audiências e os públicos são microcapilarizados, né? Essas relações sociais são mais complexas. E o jornalismo, essa experiência social narrativa baseada nas informações e que ajuda esse imaginário de mundo, tem se desprendido cada vez mais, né? Mais radicalmente se libertado, né? Dessas organizações e dos próprios jornalistas, né? O fato é que faz tempo que as estruturas tradicionais noticiosas deixaram de ser as únicas fontes de informação para as sociedades. O que ocorre é uma perda significativa da chamada referencialidade jornalística, muito inclusive por culpa das próprias organizações. Agora, por exemplo, com esse violento coronavírus e com a campanha Fique em Casa, houve uma espécie de sobrevida de algumas organizações jornalísticas, mas isso é passageiro. E aí está parte da crise do jornalismo. Ou seja, não se trata apenas de uma crise do modelo de negócios, mas do próprio jornalismo, da própria ideia, da própria concepção de jornalismo. As tecnologias e os modelos até podem ser alterados, ganhando ali outros ornamentos, recebendo alguma sobrevida aqui e acolá, mas a centralidade da crise vai permanecer, que é a própria ideia de jornalismo. O que estou querendo dizer com isso? Que aquele jornalismo que acabou é aquele que se imaginava como lugar fixo, de onde se detinham as informações, onde nasciam as informações, um lugar exclusivo da notícia. E ali pronto, né? Ali se nascia a informação, se morria a informação, e o jornalismo era aquele elemento de fim em si mesmo. Olha, não é possível a existência mais, de fato, de organizações jornalísticas fundadas no controle da informação, né? Na defesa e promoção dos interesses privados, né? Sobre o público, na faça democrática de liberdade de imprensa, na chamada arrogância, na manipulação da informação. Isso acabou ou precisa ser enterrado, né? Mas isso também não é o fim, muito pelo contrário. Os novos tempos exigem, então, novas formas de jornalismo, o estabelecer de uma outra ideia de relação, a começar, na minha opinião, pela superação dos chamados paradigmas autoritários da informação. E aqui retomo algumas ideias centrais que já propus em outros vídeos. Por exemplo, a radicalização da transparência dos processos, né? Compreender que a mediação narrativa é uma proposta a ser dialogada com todos os atores, com as fontes, com os públicos. Que o jornalismo não é como um serviço que se dá, mas como um direito que os sujeitos exercem para se conhecer, para se narrar, para se emancipar. Perceber que o jornalismo deve ter como centro da ação o exercício ético de dever da verdade e da rigorosa apuração. Perceber que o jornalismo, meus amigos, se realiza nas relações,
no encontro com o outro, na escuta, na abertura permanente à crítica, na convocação para a experiência colaborativa. Esse é o novo jornalismo que está a nascer. Um novo jornalismo com uma experiência narrativa relacional que não tem um fim em si mesmo, isto é, que somente tem sentido na existência da emancipação dos sujeitos. Esta é uma ação parcial. Estou a falar de um claro movimento ético-político que compreende que o sujeito informado é aquele livre, plural, consciente, crítico, humano, né? E que assume a narrativa de sua história como uma narrativa no diálogo, na interlocução com todas e com todos. Um sujeito que compreenda e um jornalismo também que compreenda e defenda a vida plena acima de quaisquer outros interesses, principalmente os econômicos. A crise gerada pelo coronavírus é também, na minha opinião, uma excelente oportunidade para o exercício de um jornalismo, vamos dizer, em saída, aberto, em movimento, como uma espécie de interlocutor da esperança e da solidariedade. Essa é a qualidade, na minha opinião, que se espera do jornalismo diante dessas novas sociabilidades. Estamos, meus amigos, assim, num momento muito especial dessa depuração jornalística, de tomada de consciência para enterrar um jornalismo autoritário em seus modelos, em seus produtos, em suas práticas e propor um jornalismo em saída, em movimento, aberto, participativo, colaborativo, radicalmente humano e civilizatório. É isso. É importante aqui a sua manifestação, se gostou, se não gostou, marque aqui. Para ser notificado aqui dos nossos vídeos, você precisa ativar aqui o sininho aqui ao lado. Além disso, por favor, vocês podem também se inscrever aqui no canal. É isso, muito obrigado, um grande abraço e até o próximo.